Sejam bem-vindos ao dia 51 de Caminhando com Paulo. Hoje continuamos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Antes de tudo, gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva para receber os nossos próximos vídeos e todas as nossas orações. Se você está chegando hoje, me conta aqui nos comentários. E se você está caminhando conosco há mais tempo, deixe também seu testemunho para que mais pessoas desejem caminhar nessa jornada de oração com Paulo. Então vamos à nossa leitura. Temos também o nosso grupo do Telegram aqui na descrição, se vocês quiserem participar e receber também as orações por lá. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aqui. Então vejam que hoje Paulo fala sobre casamento. E ele começa falando: vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. E esse foi o primeiro assunto que ele resolveu tratar, o casamento. Então pensemos, que muita gente escreveu a ele pedindo sobre o casamento. Parecia um problema naquele momento, e geralmente é. Geralmente a maior recorrência são dúvidas, são questões, são problemas relacionados ao matrimônio, que é o nosso chamado. A maioria das pessoas são chamadas ao matrimônio. E Paulo fala: gostaria que todos fossem como eu. Paulo, chamado ao que a gente talvez teria hoje como sacerdócio, mas para uma vida religiosa, não necessariamente um padre, mas uma vida religiosa. Paulo dedicou a sua vida em pregar a palavra. Ele viveu isso. Ele foi chamado a isso, mas ele mesmo diz: uns têm este dom e outros têm aquele. E a gente vê Paulo falando várias vezes, quase que contra o casamento, mas nesse momento ele vai contra a maré. Ele fala: vocês dizem que é bom que o homem não se case, mas eu digo o contrário. Que cada homem tem a sua mulher e a sua mulher tem o seu homem. Por quê? Porque Paulo é sábio. Paulo leu aquilo lá, Paulo está lendo ali a carta, acha que é bom o homem não casar. Paulo está lendo e está entendendo tudo. Esse homem, essa mulher que falou que não era bom se casar, não disse isso porque queria viver uma vida para o Senhor. Não disse isso porque, eu não quero me dedicar ao patrimônio, eu quero me dedicar a Deus. Não é esse o movimento. O movimento é um movimento de preguiça. Um movimento de não querer um fardo. Eles queriam uma vida boa. Eles queriam aproveitar. Eles viviam a imoralidade sexual. Paulo fala: antes de que se viva uma vida imoralmente sexual, viva com uma só pessoa. Mas viver com uma só pessoa requer um fardo muito grande. Requer uma entrega muito grande. Requer algo muito maior, e essas pessoas não queriam se entregar por isso. Então Paulo pegou a intenção. Ele falou: não é bem por aí não. Então vivam um matrimônio, mas vivam de verdade. Veja só, o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher o seu dever como esposa. É isso que Paulo está falando. Parem de fugir do que vocês estão sendo chamados.
Se vocês são chamados ao matrimônio, então se casem. É isso que vocês têm que fazer, mas que o marido cumpra o seu papel e que a esposa cumpra o dela. Vivam verdadeiramente esse matrimônio. E aí ele fala sobre a relação, né? A mulher não é mais dona do seu corpo e o homem não é mais dono do próprio corpo. Não se neguem um ao outro. Isso não pode ocorrer dentro do matrimônio. É engraçado esse movimento, né? Porque ele acontece mesmo. As pessoas vivem uma imoralidade sexual absurda e aí quando se casam, vão para o caminho contrário, né? Tem problemas na relação porque não querem ter relação. Então, sempre, né? Sempre nadando em relação ao pecado. Então a gente pega antes pela sexualidade, peca depois pela falta de sexualidade. Olha só quanto pecado. E ele fala, não se neguem para que não se caia na tentação de Satanás, porque a tentação existe. E às vezes aquele marido ele não quer trair, ele está lutando contra a tentação, mas a esposa se nega o tempo todo. E aí fica mais difícil, fica mais pesado. O contrário também, né? Então Paulo chama a atenção em relação a isso. E Paulo está falando isso há tantos anos atrás. E a gente vê que, né? Hoje em dia é um assunto muito recorrente nos casais, nos casamentos. É um problema. É um problema nos casamentos. É um problema porque está na nossa carne, né? Na nossa dificuldade humana de vencer o pecado. Então ele sempre vai continuar existindo. E Paulo nos aconselhou lá atrás. Então, ele diz, né? Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Então não fujamos daquilo que Deus pede de nós, né? Existem pessoas que realmente não são chamadas ao matrimônio, mas porque elas estão sendo chamadas para outra vocação. E elas sabem disso. Quando a pessoa é chamada para uma vocação, ela sabe. Então, se você não foi chamado a outra vocação, a sua vocação é o matrimônio, não fuja dela. Não fuja da sua vocação, mas a aceite. Porque ela é necessária, é o seu caminho até o céu. É isso que é uma vocação. É um chamado até o céu. E se o seu chamado é o matrimônio, olhe para ele dessa forma. Né? O seu marido, a sua esposa, não é um fardo de fato, né? Porque o casamento em si, ele é pesado, lógico que é, porque é o nosso caminho de santificação. Mas é aí que está o seu marido ou a sua esposa, ele é o seu caminho até o céu. É ele que vai ser o teu caminho até o céu. Então que a gente possa viver com essa verdade. Que o Espírito Santo possa nos tocar hoje com essa mensagem. E que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.